Hoje a aula é sobre acentuação. Os acentos gráficos são utilizados para indicar a pronúncia de uma vogal ou para destacar a sílaba tônica de uma palavra, ou seja, para destacar a sílaba pronunciada com maior intensidade, a mais forte. Na língua portuguesa, os acentos gráficos são o acento agudo, responsável por indicar que a sílaba é tônica e que a vogal é pronunciada de forma aberta. Esse acento pode aparecer nas vogais A, E, I, O e U. Exemplos: mágico, céu, índio, nó, música. Temos também o acento circunflexo, responsável por indicar que a sílaba é tônica e que a vogal é pronunciada de forma fechada. Esse acento pode aparecer nas vogais A, E e O. Exemplos: ângulo, amêndoa, vovô. E temos também o acento grave, responsável por indicar a crase, que é a junção do A preposição com o A artigo, ou seja, não indica sílaba tônica como os demais acentos. Exemplo: vou à praia. Quer relembrar o uso da crase? Então, após assistir a essa aula, acesse o link da playlist Crase, que deixamos na descrição desse vídeo. Você deve estar se perguntando, mas e o tio? O tio não é acento gráfico, mas sim um sinal diacrítico, que indica a nasalização das vogais A e O. Por exemplo, na palavra maçã, S é a sílaba tônica. O tio indica que a vogal A é nasalizada. E apesar de na palavra maçã o tio estar presente na sílaba tônica, ele nem sempre assinala a sílaba tônica. Constatamos isso quando observamos a palavra órgão, cuja sílaba tônica é OR. Conforme a posição da sílaba tônica, podemos determinar a classificação da palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Oxítonas são palavras cuja sílaba tônica é a última sílaba. As oxítonas podem ser acentuadas ou não. Vejamos alguns exemplos de oxítonas não acentuadas: cristal, anel, caju. Paroxítonas são palavras cuja sílaba tônica é a penúltima sílaba. Vejamos agora alguns exemplos de paroxítonas não acentuadas: estrela, abraço, amizade. Proparoxítonas são palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Nesse caso, todas são acentuadas. Vejamos agora as regras de acentuação das palavras oxítonas. As oxítonas, que são palavras onde a última sílaba é tônica, devem ser acentuadas graficamente quando terminadas nas vogais A, E, O, seguidas ou não de S. Exemplos: crachá, aliás, vocês, mocotó, após. Quando terminadas em ou ens, também são acentuadas. Exemplos: além, também, armazéns, parabéns. E quando terminadas nos ditongos abertos ei, el, oi, seguidos ou não de S, também são acentuadas. Exemplos: anéis, troféu, herói. Anota aí. Para ser considerada uma oxítona, a palavra precisa ter pelo menos 2 sílabas e a última ser considerada mais forte. Agora vejamos as regras de acentuação das palavras paroxítonas. As paroxítonas, que são palavras onde a penúltima sílaba é tônica, devem ser acentuadas graficamente quando terminadas na letra L, amável, incrível, têxtil. Quando terminadas na letra N, abdômen, hífen,
pólen. Quando terminadas na letra R, açúcar, caráter, néctar. Quando terminadas na letra X, fênix, látex, tórax. Quando terminadas em PS, bíceps, tríceps, fórceps. Quando terminadas em A, seguido ou não de S, ímã, ímãs. Quando terminadas em ão, seguido ou não de S, bênção, bênçãos. Quando terminadas em I, seguido ou não de S, táxi, lápis. Quando terminadas em U, seguido ou não de S, jiu-jitsu, bônus, vírus. Quando terminadas em ons, uns. Prótons, álbum, álbuns. E quando terminadas em ditongo, seguido ou não de S. Lembrando que o ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal ou uma semivogal mais uma vogal. Aquário, água, espécie, série, pônei, saudáveis. Já as proparoxítonas, que são palavras onde a antepenúltima sílaba é tônica, apresentam apenas uma regra de acentuação. Como já vimos, todas são acentuadas. Seguem alguns exemplos: química, mecânico, árvore. Agora aqui vai uma super dica de pronúncia. Pronunciar rúbrica está errado, pois essa palavra não é uma proparoxítona, e sim uma paroxítona. Portanto, o correto é pronunciar rubrica, cujo significado é assinatura abreviada. Acentuamos também palavras monossílabas tônicas. Vale lembrar aqui que as palavras monossílabas tônicas são as que possuem uma única sílaba e que também existem as dissílabas, 2 sílabas, as trissílabas, 3 sílabas e as polissílabas, 4 ou mais sílabas. Seguindo então, acentuamos as palavras monossílabas tônicas, terminadas nas vogais A, E, O, seguidas ou não de S. Vamos aos exemplos: já, pá, fé, pé, pó, nós. E também acentuamos as terminadas nos ditongos abertos ei, el, oi, seguidos ou não de S, como mês, céu, rói. E por último, mas não menos importante, temos a regra de acentuação do I e do U tônicos, quando formam hiato com vogal anterior. Lembrando que hiato é o encontro de 2 vogais, que na separação das sílabas ficam em sílabas diferentes. Exemplos: baú, país. As exceções são I seguido de NH, exemplo, rainha, e U tônico antecedido por ditongo, como por exemplo temos a palavra feiura. Note que tanto país quanto baú, apesar de serem oxítonas, não são acentuadas por serem oxítonas. Afinal, não acentuamos oxítonas terminadas em S e U. Essas palavras são acentuadas pela regra das letras I e U tônicas, quando formam hiato com a vogal anterior. Para deixar mais claro, vamos pegar como exemplo 2 nomes de cidades de São Paulo: Itu e Jaú. As 2 palavras são oxítonas, porém, Itu não é acentuada, pois oxítonas terminadas em U não devem receber acento. Já Jaú, que também termina em U, é acentuada pela regra que acabamos de ver. Que tal um ditado com palavras acentuadas? Português Ilustrado, simplificando seu aprendizado.